Bom dia a todos, sou o Marco Guapo, aqui editor da Mundo Logística, vou acompanhá-los aí durante mais esse webinar, né? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo e também aos nossos painelistas, né, a MapLink e o Google, que hoje estão aqui apoiando esse webinar, num tema super relevante e importante para o nosso setor. Antes de iniciar, eu queria deixar alguns recados. Primeiro, dizer que esse webinar está sendo organizado pela Mundo Logística, né, que é um canal de conhecimento em logística e supply chain, direcionado aí aos profissionais do setor, e além de uma revista, né, onde a gente publica aí artigos exclusivos, a Mundo Logística também promove webinars como esse que vocês estão participando. A gente tem também o nosso portal, né, onde diariamente a gente publica aí as notícias mais importantes do nosso setor e várias outras iniciativas que a gente faz aqui, tá? Aliás, lembrando que os nossos assinantes aí, né, têm acesso a todos os nossos conteúdos, a todos os webinars que a gente já fez, inclusive esse vai estar disponível depois lá gravado para que vocês possam assistir, tá bom? Então, se você não é assinante ainda, vai lá, assina que tem muita coisa bacana lá para vocês. Bom, eu quero aproveitar também a oportunidade para comentar que esse ano, agora no final do mês, a gente vai realizar o maior e mais inovador evento de logística do Brasil, Logística do Futuro, onde inclusive a MapLink vai estar lá, né, apresentando as suas soluções e dos seus parceiros, como o Google. E além da MapLink, a gente vai ter mais de 60 empresas que vão estar lá apresentando suas soluções, e é um evento super bacana, onde vocês vão fazer muito networking, vão assistir painéis incríveis sobre o estado da arte aí de tudo que está acontecendo de inovação no setor de logística. Então, quem tiver interesse, acessa o site lá do evento, né, logisticadofuturo.com.br, se inscreve, as inscrições estão acabando, é um evento para mais de 1.200 pessoas e a gente já está quase no nosso limite. Então, eu espero ver todos vocês por lá também, tá bom? Bom, agora falando sobre o webinar, em relação às perguntas, né, quem quiser fazer perguntas aí aos painelistas, eu solicito que vocês escrevam as perguntas aí na área de questões, e as perguntas aí no final a gente vai respondê-las, né? Espero que a gente possa responder a todas as perguntas, tá? Bom, então vamos lá, o pessoal está ansioso aí para saber mais sobre como descomplicar aí, né, o planejamento e roteirização de delivery e última milha. Então eu estou aqui hoje com o Lucas Alves, que é Sales Manager da MapLink. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marco. E eu estou também aqui com o Carlos Silva, que também é Sales Manager, mais da Google, né? Bom dia, Carlos, tudo bem aí? Bom dia, pessoal. Legal. Bom, vamos lá então, quero passar a palavra aí para vocês explicarem para o pessoal como é que a gente descomplica aí o planejamento e a roteirização de última milha. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo espaço, Marco, e por poder estar compartilhando com todos a nossa solução em parceria aqui com o Google. Obrigado, Carlos, pela participação. E a ideia de hoje é trazer a apresentação para vocês de como que a gente consegue implementar melhorias ali com as nossas soluções de mobilidade, né? Quando a gente fala de mobilidade, a gente está trazendo uma gama muito ampla ali de vários serviços que atendem a solução de logística, tanto de última milha quanto de delivery. Passar aqui para vocês um pouquinho de como que vai ser a nossa agenda de hoje, do nosso webinar. Então, vamos estar passando para vocês como que surgiu essa solução que vamos apresentar aqui hoje para vocês, quais foram os principais desafios que foram encontrados durante a elaboração dessa solução, juntamente com as soluções ali que foram encontradas, a aplicabilidade da solução, então em quais áreas, em quais setores, como que a gente consegue fazer a aplicação dela no nosso dia a dia, e no finalzinho, como o Marco já havia dito anteriormente, uma sessão de Q&A para que a gente consiga interagir e tirar todas as dúvidas aí de vocês, tá bom? É isso aí, Lucas. Obrigado, bom dia a todos. E acho que primeiro, antes da gente começar, né, o que é mobilidade? Vamos definir o que é mobilidade, pelo menos aqui para dentro do Google, né? A gente define mobilidade como um movimento não só de pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa que essa mobilidade vai ser só um pacote, só uma pessoa, mas ela pode ser tudo, né? Ela pode ser a entrega de um produto, ela pode ser a entrega de um serviço, ela pode ser a movimentação de pessoas de campo, indo para um lado para o outro. Então, acho que é bom a gente definir isso daí, e a gente já tem ajudado essa mobilidade nas pessoas há muito tempo, e ajudado os desenvolvedores também a criarem soluções com os nossos produtos e com essa solução, né?
O Google Maps está no mercado desde 2005, então ele já tem 18 anos, e as plataformas, né, que dão acesso a essa informação, que permitem os desenvolvedores a criarem soluções, também já estão no mercado há bastante tempo, então a gente vem ajudando muito a definir o que é essa mobilidade e ajudar esses trajetos serem feitos no menor tempo e de forma mais eficaz, né? Falando um pouco de mobilidade, Carlos, indo em linha até com o que você trouxe, né, pessoal? A mobilidade é um desafio crescente. Todo setor que a gente fala de industrial, ou seja, de comércio, ele tem essa questão de mobilidade, né? Afinal de contas, quem nunca fez uma compra pela internet ficou ali na expectativa, na ansiedade de receber um produto. Então, isso também é uma mobilidade, né? A questão também de, poxa, deixei o carro na oficina, preciso pegar um aplicativo de mobilidade urbana para poder chegar até o meu destino. Então, é algo que já faz parte ali da nossa sociedade, e essa crescente no departamento de mobilidade, ela tem colocado ali alguns pontos de pressão, por assim dizer, né? Então, seja tanto na eficiência da frota, para que possa ali fazer a maximização dos ganhos, a experiência do cliente é primordial nessa utilização das plataformas para que o seu serviço e a sua empresa se sobressaiam perante os concorrentes e, claro, voltado muito para a agenda ESG, que é a agenda de sustentabilidade, questão de rota mais eficiente, pegada de carbono, como que a gente consegue fazer essa mensuração, né, de como está sendo o impacto ali no dia a dia. A expectativa dos... Desculpa, Lucas. Não, é que eu queria falar até que, imagina o que aconteceu depois da pandemia, né? Que o mercado de retail já entregava muitos pacotes, mas depois da pandemia, que todo mundo ficou em casa, a expectativa cresceu demais e agora virou norma, né? Você já se acostumou a receber todos esses pacotes em casa de diferentes tipos de produto e serviço que você comprava antes ou nem comprava antes na pandemia, como fazer supermercado, compras pequenas, e agora você já tem isso como norma. Todo mundo quer comprar o produto e quer que ele chegue no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Ninguém quer mais esperar o produto demorar uma semana para chegar na sua casa, né? E isso mudou bastante. Excelente, Carlos, complemento. E até em linha com isso, né, em meio a incertezas, principalmente no modelo que nós estamos atualmente, essa macroeconomia na qual nós nos deparamos, né, ao longo de 2023, isso não é novidade para ninguém, a gente vem acompanhando como está sendo a movimentação das empresas, algumas incertezas, e desta forma, a rentabilidade ela nunca foi tão importante ali para o negócio. Então, justamente nesse ponto que o Carlos trouxe, né, você conseguir atender a expectativa do teu cliente com a previsibilidade de entrega e cumprir isso, é a melhor forma que temos para conseguir garantir a melhor rentabilidade e a melhor competitividade perante os concorrentes nessa solução. E um ponto importante que você tocou, Lucas, né, que é essa parte de ESG e sustentabilidade, um dado importante disso daqui, porque como aumentou muito a entrega de última milha, né, e muitas das pessoas que estavam comprando pós-pandemia dentro de casa, a emissão de carbono aumentou no planeta. Isso é algo que as empresas têm se preocupado e têm querido buscado soluções que a gente vá ter esse tipo de relatório do quanto eu estou economizando, quantas milhas eu estou andando menos, ou que tipo de carro, né, eu vou usar para fazer esse tipo de entrega, para ter uma emissão menor de carbono aí no planeta. Bacana. E uma observação, justamente essa questão de pegada de carbono, expectativas de cliente, alguns pontos primordiais foram percebidos ali ao longo do auge da pandemia, que foi quando as pessoas não poderiam sair de casa e continuavam consumindo, né, seja uma solução de delivery ou até mesmo de compras ali por e-commerce, através da internet. E dentre esses, nós nos deparamos com algumas expectativas dos clientes que as empresas, ao atendê-las, se sobressaíram, conseguiram se sobrepor, né, como diferencial nesse segmento. Então, principalmente em relação às intempéries do dia a dia, por exemplo, sabemos que imprevistos acontecem, incidentes podem acontecer. Então, quando o cliente é informado desse incidente ou de algum atraso ali em relação na sua expectativa de recebimento da encomenda e que esse prazo ele seja cumprido, isso já é um ponto super positivo no posicionamento de marca e de produto que você pode colocar junto a esse cliente. Além disso, também, um outro ponto que foi super percebido, a gente pôde ver isso através de algumas ações que aconteceram ao longo do ano de 2021, um destaque que houve foi no dia 1º de julho de 2021,
que foi a questão do comportamento de motoristas, né? Nesse dia, eu digo, por exemplo, nesse 1º de julho, foi uma questão que vários motoristas de aplicativos de mobilidade ou de entrega fizeram ali em indicação por uma consideração de trabalho onde eles conseguiriam ter uma rota mais assertiva, né? Mais segura, por assim dizer, porque não era algo que estava preparado, a sociedade não estava preparada para essa solução de mobilidade durante a pandemia e, claro, né, dar essa visibilidade em tempo real. Uma coisa incrível que a gente consegue ver, inclusive nos casos de estudo que nós fizemos na elaboração dessa solução, é que atender a expectativa do cliente e até mesmo superá-la em relação ao prazo de entrega do produto, do equipamento ou do item em questão, é o ponto-chave de virada para que a gente possa, mais uma vez, se sobressair ali com essa solução e apresentar a melhor opção do mercado para os nossos clientes. É isso, Lucas. E como é que a gente consegue ajudar, né? E como a gente ajuda os nossos clientes a trazer uma solução que dê agilidade e uma informação mais precisa para fazer tudo isso, né? Eu acho que aqui, como a gente gostaria de falar um pouco da história do que seria essa solução de mobilidade, o Google estava trabalhando lá em 2018, 2019 com um grande operador logístico mundial, um operador logístico que tem mais de 1 bilhão de entregas no ano, né? Porque nós sempre tivemos APIs, ou seja, formas da gente interagir com os dados do Google Maps para os desenvolvedores criarem esse tipo de solução. Mas nunca era uma solução onde o Google estava trabalhando e trazendo mais pronta para o mercado, né? Então a gente começou a fazer uma parceria com essa empresa para desenvolver a solução, e isso foi um pouco antes da pandemia, né? E o que aconteceu é que a pandemia acelerou demais isso, e a gente teve que trazer essa solução para o mercado de forma mais rápida. E a gente lançou essa solução no ano passado para poucos clientes que estavam testando e nos ajudando a desenvolver em diferentes mercados. Então, mercados não só mais maduros como Estados Unidos, mas também mercados aqui como América Latina. E aí a gente desenvolveu isso que a gente chama de solução de mobilidade, que ela tem esses 5 pilares, que a gente vai falar mais em detalhes deles, mas a ideia é ajudar desde a captura do endereço, para a gente entender exatamente qual é esse ponto que a gente precisa fazer a entrega. Depois, passado isso, a gente otimizar as rotas, né? Então, como a gente vai calcular quantos caminhões vai ser preciso para fazer todas essas entregas que eu preciso, qual o melhor caminho cada caminhão deveria fazer, enfim, e aí a gente traçar essa rota mais otimizada. A gente tem um pilar que seria, né, a navegação do motorista, que uma coisa é a gente planejar e a outra coisa é a gente executar, né, sair para executar. No planejamento, tudo pode parecer lindo, quando a gente sai para fazer a rota, um acidente aconteceu numa grande avenida, fica todo mundo preso lá. Se você não tem uma navegação ali real-time com o motorista para entender trânsito, acidente e desviar disso tudo, você não consegue garantir nada daquilo que foi planejado, né? A gente tem um outro pilar que é o rastreamento da entrega. Então, como a gente avisa também o usuário desse pacote, quando é que ele vai chegar, de novo falando daquela expectativa dos usuários quando eles compram que o produto chegue naquele mesmo dia, naquele mesmo minuto, e depois do desempenho de frota, né? Mas aí a gente pode entrar em cada um desses detalhes, né, Lucas? Sim, Carlos. Falando um pouquinho da captura do endereço, eu acredito que aqui é um ponto inicial de onde começam as principais dores de cabeça, por assim dizer, né? Levando em consideração principalmente algumas regiões do Brasil, eu posso utilizar como exemplo a região de Brasília ou de Goiás, que o endereço ele não segue um padrão, ele tem ali o padrão próprio, né? Então, quadra, ala, setor. Um ponto em relação à captura do endereço é justamente a questão dos erros que são encontrados quando você vai colocar esse endereço, quando você vai cadastrar na plataforma, né? Então, isso, a gente consegue ter ali uma métrica que a gente já possa mitigar nesse primeiro momento, né? Então, algumas das APIs que entram dentro dessa solução de mobilidade, ela mitiga esse risco. Então, ela já dá ali o autocompletar da solução para que você consiga ter uma assertividade maior e, dessa forma, uma padronização para que você consiga trabalhar não só a captura, mas todos os outros 4 pilares que o Carlos disse anteriormente aqui para a gente. É isso mesmo, Lucas. A ideia é a gente poder ajudar, mesmo que seja numa interface real-time com o usuário, como se fosse essa, né? Se a solução que a gente está trazendo para o mercado tem uma interface onde o usuário está fazendo esse pedido, a gente já pode ajudar naquele exato momento que ele está escrevendo o texto daquele endereço que ele vai solicitar a entrega do produto, do serviço, da pessoa. Então, a gente consegue ajudar categorizando esse endereço, né? Muitas vezes a gente vai conseguir
componentizar o que é nome de rua, o que é número, o que é CEP, estado, cidade, e aí como a gente consegue quebrar isso, a gente consegue depois até validar, ou seja, esse CEP faz sentido com essa rua que ele está escrevendo, ou a pessoa escreveu de um jeito abreviado, que eu estou tentando entender se o endereço está correto. Nessa interface do próprio cliente, eu posso mostrar um ponto de um mapa para confirmar se é esse lugar mesmo que ele está querendo receber esse pacote, né? Mas a gente está vendo isso numa interface para o cliente. Eu também poderia executar isso num batch de endereços que eu tenho para realizar a entrega, porque muitas vezes a empresa de logística vai receber simplesmente um arquivo todo não normalizado, né, cheio de defeitos, e a responsabilidade depois vira da empresa de logística para fazer essa entrega. Então, a gente também consegue ajudar a melhorar esse endereço com as nossas APIs, para já ir tentando normalizar esse endereço e a garantir que aquela precisão de entrega, né, aquele ponto preciso, que seja que a gente chama muitas vezes de rooftop, que é em cima do telhado, a gente vai conseguir fazer essa entrega e aí evitar retrabalho, evitar um pacote que sai para a rua e não consegue ser entregue, uma logística reversa e assim por diante. E um ponto, Carlos, até que vai em complemento nisso que você trouxe, é justamente ter essa posição do rooftop, né, no telhado ali do estabelecimento com a otimização da rota. Então, conseguir ter a localização precisa impacta diretamente no seu planejamento. Falando do principal desafio que a gente se depara nessa questão de planejar a rota, é que para você conseguir otimizar uma rota, a gente sabe que é extremamente difícil. Um exemplo que eu consigo trazer para vocês, quem é aqui de São Paulo e está participando aqui conosco, né, é em relação às marginais. Então, se você perde a entrada ali de uma ponte ou dê um recalcular rota, é acrescentado alguns quilômetros ali na jornada, por assim dizer, sem falar no trânsito também, que isso, querendo ou não, impacta o consumo ali do veículo, né? E aí um ponto que a gente acabou descobrindo com os nossos parceiros, que nós trabalhamos com isso, é que o custo anual da UPS por cada milha que eles conseguiram reduzir, né, ao longo do ano, e nessa otimização de rota, o montante final chegou a mais de 50 milhões de dólares durante o período de testes. É isso, Lucas, que às vezes a gente fala, né? Nossa, mas eu economizei só alguns metros ou 1 quilômetro numa rota que tinha sido planejada com outro sistema, para o sistema de vocês e tudo mais. Mas se a gente multiplicar isso, né, por todas as entregas que são feitas pela quantidade de volume de pacotes no final do ano, isso é uma economia muito grande. Então, acho que, igual você falou, a gente agora tem o ponto correto para fazer a entrega, e aí a gente vai depois ordenar e entender qual seriam as melhores rotas para fazer todas essas entregas, né? Então, aqui tem uma tela de um produto nosso, que é como a gente consegue resolver essa equação. Então, aqui a gente está falando em planejamento mesmo. Eu tenho vários pacotes, eu tenho mais de 1.500 pacotes aqui nesse exemplo, eu tenho 50 veículos, quantos veículos eu vou conseguir usar para fazer essas entregas? Vai faltar veículo, vai sobrar veículo? Como eu consigo otimizar essas entregas? E aí calcular, claro, com todas as variáveis que a gente entende, né, do mundo real, dos modelos operacionais de cada empresa. Então, as pessoas têm tempo para parar, tempo de entrega, tem tempo para almoçar e assim vai. Então, a ideia é otimizar isso de uma forma eficiente para fazer com que essa rota aconteça, né? Usando informações de trânsito em tempo real, de tráfego, do nosso mapa, do Google Maps, e horários, enfim, todas as características necessárias para a gente fazer esse modelo de entrega, né? Então, a ideia é a gente planejar muito bem com toda aquela execução que a gente precisa fazer. Agora, tem um ponto, e que a gente acaba vendo em várias empresas, né? Às vezes, você tem um limitador para fazer, digamos, as compras disponíveis para fazer a entrega do dia seguinte, para você ter tempo de planejar tudo isso. E, pasme, né, Lucas, tem empresa que faz isso através de uma planilha de Excel, na mão. Então, poxa, a gente poderia ajudar tanto isso para fazer com que fosse de forma tão mais otimizada e rápida, porque você consegue fazer isso durante várias vezes ao dia. Você não precisa se limitar, né, a fazer, não, eu preciso fazer o corte até às 8 da noite para dar tempo de processar tudo e eu saber os caminhões, que horas eles vão sair no dia seguinte. Isso daqui você pode executar em modelos de cálculos matemáticos muito complicados, só que em segundos. Então, aí você tem isso executando durante o dia, com pedidos novos, você pode receber um pedido naquele dia ou um pedido de retirada no meio de uma rota de entrega,
e você conseguir calcular tudo isso de forma mais automática, né? Isso é muito importante. Bacana, Carlos. E até um exemplo, né? Antes de irmos para o próximo ponto, é a questão de, principalmente quando vamos fazer algumas entregas em alguns sites de e-commerce, que sabemos que alguns condomínios só permitem um horário de janela para poder ser entregue. Um exemplo de uma geladeira. Então, caso passou aquela janela, está no horário do expediente do almoço, não consegue ter ali a portaria para poder receber, a gente consegue remanejar e faz parte dessa etapa aqui. Seguindo o fluxo, pessoal. Não, desculpa, Pode falar, Carlos. você complementou, não, na verdade aqui tem vários exemplos que a gente poderia dar, né? Imagina, você está fazendo um tipo de entrega de produtos congelados ou sorvete, né? Ele não pode ficar tanto tempo na rua, porque senão ele começa a perder sua característica, enfim, então você precisa priorizar esse tipo de entrega, ou priorizar os seus clientes que são VIP, então que você quer dar uma priorização de entrega mais rápida do que outros. Enfim, aqui são inúmeras variáveis que a gente poderia ficar falando em planejamento. Exato. E é legal que aplica em vários setores, né, Carlos? Então, é algo que faz sentido para o dia a dia. E aí o ponto é justamente essa questão da experiência do motorista. A gente sabe que aqui eu digo que é a ponta da flecha, né? É quem está na linha de frente, no dia a dia, lutando, batalhando para que a gente consiga encantar os nossos clientes, né? E todos esses pontos nós falamos até aqui, janela de entrega, é onde impacta diretamente a experiência do motorista em si. Durante a pandemia, o melhor ponto que a gente deparou, eu até mencionei aqui no início da nossa sessão, é que a experiência ideal do motorista, ela depende sim das ferramentas que a gente vai disponibilizar para ele, né? Então, qual que é a melhor rota, qual que é a melhor eficiência, qual que é a plataforma que a gente consegue trazer essa solução para ele. Durante os nossos estudos, a gente percebeu que muitos motoristas, eles têm como principal reclamação a questão da otimização da rota. Às vezes a rota que foi calculada, como o Carlos mesmo trouxe, né, quando ela é feita de forma manual, quando ela é feita numa forma de uma planilha, a gente não tem ali a melhor eficiência, por assim dizer. Um exemplo que ficou muito claro para mim num dos estudos que eu, junto com o Carlos, participamos com um cliente nosso, é a questão de a gente conseguir passar na rua onde teria uma entrega, mas não estava naquela sessão, só que o motorista ele não tinha essa visibilidade, também meio que tinha que ficar fazendo um zigue-zague para conseguir entregar, né? E aí, Carlos, a solução que a gente tem, qual que seria? É bem por aí, Lucas. Assim, a gente tem uma solução agora que a gente pode entregar para o motorista uma interface de rota, né, e de caminho, como se fosse a visualização do Google Maps consumidor. Porque hoje o que acontece, né? Ele às vezes recebe uma planilha de pontos que ele tem que passar, e aí ele mesmo vai olhando ali e vai ordenando da forma que ele gostaria. A gente pode perder um tempão fazendo planejamento, passa isso para ele, mas no final a gente depende dele seguir essa rota para a gente depois comparar o que foi planejado com o que foi executado, né? Então aqui a ideia voltando um pouco, e aí o que acontece? Ele pega essa lista, ele vai pegar esses endereços e fazer o quê? Colocar ou num Google Maps ou num Waze para seguir e fazer a rota que ele está querendo, né? Só que aí ele já não está mais usando o seu aplicativo, a sua planilha, ele está executando da forma como ele acredita que seja o melhor caminho daquele bairro, daquele setor que ele trabalha. Só que o que acontece é que o mundo ele é dinâmico, as coisas acontecem, acontece um acidente, acontece uma rua bloqueada, e aí ele vai acabar saindo do planejado. Então a ideia aqui é ter um aplicativo rodando dentro do aplicativo do nosso cliente, então essa tela ela está embedada, né, dentro do aplicativo do próprio fornecedor, da empresa de logística, da empresa de retail, da pessoa que quer fazer um serviço na rua. E aí o que acontece? Você quando está dentro do aplicativo da empresa, você tem essa comunicação com o motorista. Então você consegue mostrar para ele as informações que são necessárias para ele fazer aquela entrega naquele momento. Então, por exemplo, aqui uma tela de exemplo do lado esquerdo, a gente está mostrando uma rota onde tem 8 paradas de entrega. Ele está caminhando para chegar naquele primeira parada dele, tem o tempo disponível para ele, o tempo que falta para ele chegar naquele ponto, e existem alguns comandos que ele pode ter. Ele tem um botão onde ele pode ligar para a pessoa, para o cliente, fazer uma conexão através do sistema da empresa para saber se o cliente pode receber, porque às vezes ele tocou e o cliente não está lá. Ele pode confirmar essa entrega, ele pode solicitar uma assinatura, porque aí você está dentro do aplicativo da empresa de logística, né?
só que a gente colocou a nossa inteligência de navegação com informação de trânsito em tempo real nessa interface. Então, imagina que a gente pode só mostrar para o motorista a próxima entrega se ele terminar essa primeira. Então, a gente está forçando ele a seguir o que foi planejado na melhor rota possível para a gente tentar validar aquilo que foi planejado no passado, né? E conseguir fazer todas as entregas que a gente tinha se programado a fazer, né? Então, essa rota que vai aparecer para ele é de turn by turn, que a gente chama, né? Ou seja, a gente vai guiar ele rua através de rua e mudando através do tempo de trânsito, se for aumentando, se tiver um desvio, a gente vai ajudar ele da mesma forma que a gente ajuda hoje um cliente final fazendo uma viagem que você planeja lá dentro do Waze, do Google Maps, né? Então, é o que a gente está falando aqui do lado direito, que a gente consegue remanejar essa rota de acordo com as informações que vão acontecendo na hora ali no trânsito. Então, isso é muito importante. E ele está sempre interligado com o que foi planejado. Então, como eu falei, que aquele planejamento, né, de otimização de rota, ele também pode mudar durante o dia, porque ele é rápido e você pode fazer isso durante muitas vezes, você pode sincronizar essa informação sempre também com o motorista para dizer para onde ele deve seguir, né? Então, hoje, o Lucas foi lá, você começou o dia para fazer suas entregas, e ele tem 8 entregas, e aí, do nada, o Lucas está fazendo entrega, ele passa a ter 15, porque isso foi sincronizado, ele passa a ter novas entregas, ou pode ser como parte desse caminho, não só entregas, mas como coletas e assim por diante. Então, ele começa a ter essa experiência do motorista de forma diferente. E também a gente não fica preso, Lucas, com aquele motorista que conhece aquele setor. Então, eu sou sempre aquela pessoa que faço entrega ali na zona sul de tal estado. Então, eu já conheço aquele caminho, eu sei os pontos que eu quero passar, eu sei por onde eu devo terminar a rota, né? Só que o que acontece se essa pessoa fica doente, pega uma gripe e não pode trabalhar? A gente perde todo esse conhecimento daquela entrega. Imagina você tendo que atrasar seus pacotes porque você não tem o motorista ideal para fazer aquela entrega. Aqui não, a gente está guiando ele, a gente está dizendo para ele qual é o melhor caminho. Então, acho que isso é muito importante, ajudar o motorista nisso, a ele ser mais eficaz, né? É isso mesmo, Carlos. E um ponto que vai minha com trouxe é justamente todo esse conceito que a gente apresentou até aqui, ter essa roteirização do lado do motorista, a melhor rota, a melhor eficiência e remanejamento quando necessário, influencia diretamente no nosso próximo ponto, que é o rastreio dessas entregas, né? Então, qual que é a previsibilidade que a gente vai trazer ali para, por exemplo, a encomenda do Carlos, que você comprou no site de e-commerce? Um ponto sobre o rastreamento de entregas, que eu considero super importante, é a expectativa. Expectativa versus realidade, né? Então, quando a gente vai comprar algum item, todo mundo aqui já fez uma compra pela internet, ou um presente, ou um objeto para você mesmo, já fica naquela expectativa. Então, caraca, que dia que vai chegar, né? Quando que eu vou receber? Quando que eu vou conseguir aproveitar aquela minha aquisição? E a expectativa do cliente, todos nós sabemos que ela deve ser atendida, porque tem uma frase muito importante que eu levo em consideração, que o cliente é a pessoa mais importante do nosso negócio, porque ele tem um poder ou de promover ou de denegrir a imagem ali da empresa. E isso representa até 90% ali da população dos Estados Unidos, quando fala de e-commerce, que é uma referência global, né? Eles têm já como expectativa padrão, no caso deles, de receber a encomenda ali, remessa, num período entre 2 a 3 dias. Nesse caso, e digamos que um dos maiores operadores logísticos, né, ele encontra em território norte-americano. Então, essa experiência também a gente tenta trazer aqui para essa nossa solução. Que é aquilo que você falou, né? Muito da experiência do cliente. Então, quantas vezes a gente já não fez compra que a gente recebe um e-mail dizendo a sua entrega chega amanhã. Aí você pensa, poxa, bom, né? Porque pelo menos vai chegar no dia seguinte. Mas aí chega amanhã. Aí você não sabe se chega às 8 da manhã, se chega às 8 da noite, se vai ser realmente entregue amanhã, que horas, hein? Você não sabe nada. Então, aqui a gente consegue atender a expectativa do cliente de saber exatamente quando vai chegar esse pacote. Porque, como eu consigo ter o motorista usando a ferramenta e nos avisando, né, conversando com a torre de controle, aonde ele está, qual o caminho, qual rota ele está pegando, eu consigo avisar para o usuário que o pacote dele vai chegar às 3h46 da tarde. Não é que vai chegar às 8 da manhã, vai chegar às 8 da noite. É basicamente uma experiência de entrega que você sabe exatamente quando vai chegar, porque eu sei exatamente por onde o motorista está passando. Então, você consegue
avisar isso para o seu cliente, consegue mostrar até a rota que o caminhão está fazendo, se você quiser. Se você não quiser, você pode ocultar essa informação, você pode simplesmente falar para ele a hora que chega, ou o seu pacote está quantos pacotes atrás antes de chegar para você, porque eu consigo prever, né? Imagina que você saiu lá com 15 entregas e a minha entrega é número 13. Então, você ainda está lá na 1, na 2, eu sei que você ainda vai demorar para chegar, eu tenho que prever esse tempo para até você chegar na minha casa no tempo correto, né? Então, você consegue customizar isso e avisar o que você quer para o cliente, da forma como você quiser, pode ser através de um aplicativo do cliente, pode ser através de uma página web, que você vai direcionar ele através de uma mensagem de SMS, de WhatsApp, e aí o cliente vai ter essa visibilidade que a compra vai chegar às 3h46, não às 8 da manhã ou às 8 da noite, ou não foi entregue hoje, vai ser entregue amanhã. Então, você começa a atender a expectativa do seu cliente de forma diferente, né? Bacana, Carlos. Até uma experiência pessoal, compartilhando com todos aqui, né? Sabemos que no último final de semana foi o Dia dos Pais. Como bom brasileiro, a gente sempre deixa ali para comprar o presente na última hora, né? Fiz a compra, né, ali do presente do meu pai por um website e a previsibilidade de entrega estava para ser no sábado, ou seja, tudo tranquilo, iria dar certo, né? Só que só foi ser entregue na segunda-feira. Então, é mais uma questão dessa previsibilidade. Tudo bem, imprevistos acontecem. Quando eu comprei, eu sabia que poderia atrasar, mas mesmo assim, imagina a questão de chegar no almoço Dia dos Pais, ó, pai, tá aqui a lembrança, lembrei do senhor, e não falar, poxa, próxima vez que eu vim aqui eu trago a lembrança para você, né? Então, isso impacta coisas simples no nosso dia a dia, como esse exemplo que eu acabei de compartilhar com vocês. E aí, é claro, tudo isso não é nada sem o desempenho da frota. Quando eu falei lá atrás, a questão da rentabilidade é algo muito importante, de acordo com o cenário macroeconômico no qual nós nos deparamos na atualidade, é a questão de onde que a gente consegue ter ali um saving, ou uma economia de custos operacionais, de gastos e, claro, maximizando ali o lucro que é com a experiência do cliente. Quando a gente fala de desempenho de frota, o maior desafio, e é unanimidade quando eu digo isso, é manter uma frota competitiva. Competitiva no sentido de, será que eu estou utilizando o melhor veículo para o melhor tipo de carga que eu estou colocando? Né? Muitos falam isso que seria a cubagem, que o Carlos trouxe lá no início, refazer o cálculo quando necessário. E essa é uma das premissas que a gente se depara, até mesmo quando a gente vai trazer essa solução, não é mesmo, Carlos? É isso aí, Lucas, porque imagina agora a gente ter, né, diversas informações nessa torre de controle e todas as entregas, todo mundo se conectando com essa informação. Imagina o poder de quantos dados você não passa até agora, né? Então, como você vai poder analisar isso em tempo real e tomar suas decisões? Então, imagina aqui, Lucas, aquela pessoa que fez a compra, está esperando super o seu produto chegar para o Dia dos Pais, e você começa a ver que, pô, tá terminando o dia, não tá chegando, eu vou desesperado ligar lá no 0800 para saber aonde está essa compra, o que aconteceu, né? Então, hoje o que acontece? Você liga no 0800, como é que a pessoa vai saber em qual caminhão, aonde está esse caminhão, se essa comunicação está sendo feita em tempo real? Por que não a gente conseguir otimizar isso e automatizar até através de um robô? Porque você começa a ter a informação da torre de controle em tempo real, você sabe exatamente onde é que está aquele caminhão, se ele está pegando trânsito ou não, se ele está atrasado nas entregas. Imagina, ele saiu para fazer 30 entregas, está quase terminando o dia, ele está na terceira ainda. Então, você sabe exatamente isso tudo que está acontecendo e você pode diminuir todas essas chamadas no 0800 para saber onde é que está meu pacote, através de uma solução desse tipo, né? E como a gente tem todos esses dados na torre de controle, eu também posso fazer outro tipo de análise, né? Que o motorista Lucas, sempre quando ele sai para fazer as entregas, ele nunca consegue cumprir o planejado. Então, ele saiu com 30 pacotes, ele está voltando com 2, 3. O que acontece? Já o motorista Carlos, quando ele sai, ele acaba entregando sempre os seus pacotes até antes do planejado. Então, poxa, vamos analisar o que está acontecendo com o motorista daquela região, que aí eu estou vendo que, pô, ele está parando muito mais tempo no almoço do que ele deveria ter parado. E aí a gente tem informação do mapa para saber até que local é esse que ele está parado muito mais tempo que ele não deveria ter parado. Porque a gente começa a trazer essas informações do Google Maps para dentro da solução. Então, você imagina, a gente tem vários dados, todos eles a gente pode ter tomada de decisão em cima deles, né? Muitos em tempo real, que a gente consegue ver o que está acontecendo com a frota, e também para fazer análises posteriores, né? Do que foi planejado, do que foi executado, o que aconteceu nessa rota que estava errada, qual o link que eu posso fazer
desse ponto de parada que estava errado através das informações do Google Maps, porque simplesmente ter um ponto GPS do rastreador do carro que ficou parado lá, isso não te dá muita informação, né? Mas você saber exatamente qual é aquele ponto ali no mapa, você vai saber se aquilo era um restaurante, um bar, um local de entrega, um shopping, então que realmente é difícil, você tem que parar mais tempo para fazer a entrega. Então você começa depois a tomar decisões em cima de todas essas informações que você tem na solução, né? Exato, Carlos. E é um ponto super legal essa questão de ter essa tomada de decisão, né? Porque muito do negócio não tem tempo para poder ter essas decisões estratégicas, né? E isso é uma vantagem que acaba tendo ali com a nossa solução. Exato. E aí, a gente está falando bastante em solução de mobilidade. E essa solução de mobilidade, Lucas, ela pode estar, às vezes, dividida em dois grandes grupos, que a gente chama, né, as nossas soluções de última milha, para empresas que querem fazer, digamos, entregas planejadas. Então, a gente está falando aqui de muito mais entregas por veículo, e aí mais planejado, né? Só que a gente também tem um outro lado, que seria aquelas entregas ali real time. Então, um pedido de comida, que o entregador não vai sair com muitos pedidos para entrega, ou até um serviço de táxi que você vai solicitar para pegar só você e te deixar em algum outro lugar. Essa solução, ela acaba atendendo essas duas grandes verticais, né? Com um core muito parecido da solução, o coração da solução muito parecido, e tem soluções um pouco diferentes para cada uma dessas verticais. Então, por exemplo, se a gente está falando, né, de entrega ali on demand, ou um veículo que vai me pegar, um táxi, um serviço de táxi, eu posso querer entender quem são os entregadores ali perto daquele restaurante que vai fazer o pedido. Então, eu começo a ter mais informações que se comunicam com a torre de controle para eu saber para onde eu jogo esse pedido, para qual entregador e tudo mais. E no lado de última milha, né, que é aquele serviço mais planejado, é onde a gente focou hoje. Mas são soluções que compartilham o mesmo coração, né? E a gente está falando aqui... Oi, desculpa, Lucas. A gente está falando... Só concordando, porque realmente é algo que é disruptivo para o mercado, né? Uma solução que é aplicada em várias frentes, né? Exato. E volto a mencionar aquilo que você tinha comentado, né? Experiência. Experiência é muito importante, não só para os nossos clientes, que eles querem acompanhar isso em tempo real, a gente quer melhorar o nível de atendimento que a gente tem com os clientes, mas também a experiência do motorista, que a gente está querendo maximizar esse ganho, dando uma rota mais ótima para ele seguir, e também para toda a frota, né, para os prestadores de serviço, para a gente melhorar a alocação desses carros, entender como a gente deveria fazer todos esses processos de entrega com os assets que a gente tem, né, com os ativos que a gente tem. E os principais objetivos desse pacote, né, cara, se a gente puder resumir em 4 pilares, né, tentar resumir tudo isso, né, todas essas soluções que nós apresentamos aqui, principais desafios, a gente consegue centralizar em produtividade do motorista. Então, nos casos que nós aplicamos essa solução e desenvolvemos juntos com os nossos clientes parceiros, houve uma queda de até 4% na duração média da viagem, porque justamente nesses eventos a gente consegue ter monitoramento de trânsito em tráfego real. Então, imagina que incrível você está ali com uma rodovia congestionada, seja por um evento, uma corrida que vai acontecer, até mesmo um incidente que aconteceu, você conseguir remanejar a rota, né? Pegar vias secundárias para poder fazer isso e tudo em tempo real. Além do custo operacional, eu acho que isso aqui é uma das premissas mais importantes que possam trazer, que é aquela questão da rentabilidade, ainda mais no modelo macroeconômico que nós nos deparamos, que é 14% de redução nas quebras de entregas. Então, a gente consegue manter uma retinibilidade, uma continuidade nessa questão. A experiência do motorista, que chega até 25%, 23% para ser exato, na precisão do horário de chegada. Então, imagina só, todo mundo é pessoas, né? Quando a gente fala de clientes, eu não falo só na questão do nosso cliente final, mas pensando numa cadeia de supply chain, tem o nosso cliente primário e tem o nosso cliente secundário. O motorista é um cliente da empresa, porque ele também é uma pessoa, ele tem sua família, tem seus filhos. Imagina que legal seria se os motoristas conseguissem chegar em casa, conseguissem jantar com a sua família, né? Ter essa questão e também a questão de horas extras, se a gente for retratar isso para os custos também que a gente acaba trazendo. E, principalmente, a redução de tickets do lado da experiência do cliente. Então, aquele Lucas, lá do sábado, em vez de ficar ligando para o 0800 para poder saber onde estava a encomenda, se ela iria ser entregue, ou até mesmo outro exemplo, que a gente se depara muito, né, Carlos, quando a gente vai falar com alguns parceiros do mercado, é que algumas operadoras, elas acabam ticando para poder manter o SLA dentro do previsto que aquela encomenda foi entregue, mas remaneja para o dia seguinte. Então, isso é algo que é muito mais comum
infelizmente, do que a gente espera. Então, esses 4 pilares, né, produtividade do motorista, custo operacional, experiência do cliente e a expectativa ali do motorista em si, é algo que a gente consegue complementar e fechar o ciclo dessa nossa solução do pacote de mobilidade. Boa, Lucas. E aí agora a gente falou bastante do pacote, né? Aonde a gente consegue ajudar, quais são os pilares. Mas como é que fica isso na hora, então, da gente implementar, né? Algumas soluções entregam um pacote completamente fechado, então você tem que até trocar tudo que você tem dentro da sua empresa hoje por uma solução mais, uma caixa preta, né? A nossa ideia é que é uma solução aberta, a gente tem mais de 30 APIs que a gente pode desenvolver junto para fazer com que essa implementação, essa solução, se adeque, às vezes, com sistemas que já estão hoje funcionando dentro das empresas. Então, acho que esse é um ponto bom, né? A gente conseguir se adequar dentro das soluções que já existem na empresa hoje para fazer essa transição de uma forma melhor e mais tranquila. Então, a gente tem hoje uma solução até comercial muito interessante, porque a gente agrupa várias APIs dentro dessas soluções de mobilidade que a gente falou, para fazer isso de forma mais fácil para o cliente. Só que ele também, dentro da solução, ele consegue customizar cada um dos pedaços para ter a interface, a cara da empresa, né? Então, digamos, naquela tela que eu tinha mostrado da interface do motorista, a gente estava mostrando alguns exemplos. Aquele exemplo, ele pode ter a cara da empresa, do operador logístico, da empresa de retail, do prestador de serviço que vai para campo. Então, isso daí, ele realmente se adequa de acordo com o desenvolvedor, como a gente vai querer fazer esse desenvolvimento dentro do aplicativo. Então, a gente nunca vai ver caras iguais da solução, né? Então, a gente nunca vai ver um operador logístico com a nossa solução que é igual a do operador logístico que presta serviço na mesma cidade que ele, porque as soluções elas podem se adequar do jeito que cada empresa vai querer. Então, isso é bastante interessante, como a gente consegue fazer isso em conjunto. E não é só o Google Maps, né, Lucas? A gente está falando aqui de um pedaço da solução, mas a gente deveria falar também do todo, né? Então, a gente tem aqui umas soluções enterprise, né, umas soluções mais corporativas do Google Maps, que é diferente do Google Maps que a gente usa no nosso aplicativo, que é uma solução usada por mais de 1 bilhão de pessoas ativas todos os meses, mas que nos ajudam a manter o mapa atualizado para ter esse mundo enterprise, para a gente conseguir desenvolver soluções para ajudar as empresas. Mas elas também têm vários vínculos muito importantes com a nossa nuvem, né, do Google Cloud, onde a gente consegue trazer muito poder computacional aqui para ajudar a desenvolver soluções que vão complementar a solução de mobilidade do Google Maps. A gente estava falando naquela parte de torre de controle, com bastante dados, né? Então, imagina todos esses dados rodando dentro da nuvem do Google, a gente tomando insights desses dados, com inteligência artificial, com robô, e aí seria um poder computacional ainda maior para a gente ajudar a desenvolver essa solução. Então, acho que eu gostaria de deixar esse recado que é muito importante. Excelente, Carlos. E até um ponto que eu acho legal, né? Eu ouvi isso do nosso presidente uma vez, até como exemplo, é como se fosse cada API que a gente está oferecendo aqui um bloco de montar. Então, o legal é que a criatividade não tem limites. Então, a empresa de logística do Carlos consegue adaptar de acordo com o seu posicionamento de mercado. Então, qualquer nicho que você quer atacar. Já a empresa de mobilidade urbana do Lucas consegue se adaptar de acordo com as necessidades dele também, porque a gente sabe que cada empresa é um indivíduo, né? E cada indivíduo tem ali os seus principais desafios. E poder corroborar para solucioná-los é a melhor coisa que a gente consegue fazer ali no final das contas, né? Então, mesmo com toda essa solução, a gente consegue adaptar e deixar com a cara do nosso cliente final ali, com as nossas soluções de mobilidade. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez aí pela presença, por vocês terem participado. E agora vamos para a nossa sessão de Q&A. Marco. Legal, Lucas, Carlos, obrigado aí pela apresentação. Pô, muito legal, cara, ver tudo que a gente tem aí das possibilidades, né? E já tem um monte de pergunta aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Primeiro um aviso aí. Algumas pessoas perguntaram se o material vai ser disponibilizado, e sim, tá? Então, o pessoal aí depois manda para vocês. Podem ficar tranquilos, tá? Agora, vamos lá. Primeira pergunta aqui
é do Davi, né? Ele pergunta aqui o seguinte, ó, bom dia, como se administra no sistema a capacidade do tipo de veículo e quais são os critérios na roteirização? Aqui, principalmente isso, né? Quer dizer, eu consigo, na roteirização, indicar peso, volume, ordens, enfim. Vocês poderiam comentar mais sobre isso? Claro, claro. Obrigado pela pergunta, Davi. Na verdade, a gente não passou, né, tecnicamente sobre as soluções, entramos no detalhe de cada uma, porque eu acho que isso é uma conversa que a gente pode fazer com cada cliente, porque imagino que cada um vai ter suas características, né? Mas naquela parte de planejamento que a gente comentou, a gente tem, eu mostrei uma tela, né? Mas aquela tela por trás tem muita configuração para a gente chegar naquele resultado. Ou seja, a gente pode realmente determinar qual a capacidade dos veículos que eu tenho, o custo de cada um deles, ou seja, né, para rodar com um é mais barato do que rodar com o outro, ou a capacidade cúbica de um vai ser maior do que a capacidade do outro, para eu depois determinar, né, se um veículo vai sair com 70 pacotes, o outro veículo vai sair só com 50, ou um vai sair com 30, porque ele vai depender muito dessas características que a gente vai colocar na solução, para ele planejar para a gente qual que seria a rota ideal, né? Mas tem muita coisa que a gente pode configurar lá do que a gente vai colocar de características para a gente chegar naquele resultado final que eu apresentei. Legal. Uma outra pergunta aqui do Antônio. Ele pergunta basicamente, eu acho que o Carlos falou um pouco sobre isso, ou o Lucas, não me lembro, enfim. Mas ele disse assim, porque geralmente não, mas pode acontecer das pessoas informarem o endereço errado, né? Então, assim, onde está rua, o cara coloca avenida, só que daí ele coloca a cidade e o CEP corretos, né? Como é que é isso? A API corrige ou faz sugestões para essas correções? Como é que funciona isso? Obrigado Exato. pela pergunta. Claro, E o Lucas, quer responder? ponto. Ah, tô aqui, desculpa, Carlos. Mas um Vai ponto que eu lá. acho que vale a pena citar é o Address Validation, né? É uma API que nós temos dentro desse pacote também, que ela confirma ali algumas premissas do endereço. Então, por exemplo, na captura do endereço que nós colocamos, nós temos o autocomplete. Então, se ele começa a digitar o tipo da avenida, do logradouro, né? Se é uma rua, se é uma avenida, ele já complementa, ele já coloca. Mas caso ele não ative essa API no início, ele tem ali uma base de dados, ou tem algum endereço que já está cadastrado no sistema e ele quer fazer a validação, essa API de validação de endereço, ela cruza algumas informações como cidade, CEP, número, o nome da rua, o tipo da rua, e ela devolve para você qual daquelas informações está corretas. Então, por exemplo, se o tipo do logradouro ele está divergente, é uma rua e passou a ser uma avenida, a API ela vai sinalizar qual é o endereço que está divergente, e aí a gente faz a tratativa com o autocomplete, fazendo a correção assim desse endereço. Então, a gente consegue trabalhar tanto no imputamento novos dos dados dentro do sistema, quanto na tratativa de alguma base ou de alguma informação que ela já tenha sido utilizada de forma constante no sistema. Digamos, por exemplo, um cadastro de cliente, nesse caso, né? Marco, eu só queria complementar que realmente isso daí é um grande problema para várias empresas de logística. Seria capturar esse endereço e a gente entender exatamente isso. A gente falando em cidades grandes, onde a gente já, né, conhece os caminhos, as ruas, isso é tudo muito tranquilo. E aí a API, ela tenta, como a gente vai tentar componentizar e a gente vai separar o que é o que, né? A gente depois vai poder falar se é plausível ou não. E aí você acaba criando o seu score para falar assim, cara, eu vou para esse endereço porque é plausível, tá tudo correto, ou não, tem um ou mais campos que estão dando aqui erro, então será que não vale eu dar uma analisada nisso antes de sair para a rua, porque pode ser que eu vá chegar lá e não vou conseguir fazer essa entrega, né? Então isso é muito importante. E às vezes a gente sabe que o Brasil é muito grande. Então eu tenho diversos clientes que falam que às vezes, poxa, o cliente escreve como endereço de entrega a Avenida Carlos, número 48, ao lado do bar do Portão Azul, do lado da Árvore Grande. Então, isso talvez lá naquela cidade, naquele local, as pessoas conhecem o Bar Azul, do Portão Grande, da Árvore Grande, só que para a gente, né, como empresa de logística, entender isso é complicado. Então, é muito importante a gente tentar normalizar e entender o endereço, que a gente consegue ajudar, e tem formas de ajudar aqui, antes da gente fazer essa entrega, né? E até dando o exemplo de como a gente consegue componentizar, e falando um pouco do que o Lucas falou, imagina numa mesma rua, eu tenho um prédio número 300 e o próximo prédio do lado par é o número 306.
E aí o cliente falou que ele quer fazer a entrega naquele endereço no número 304. Pô, o 304 não existe. Então o CEP vai estar certo, a rua vai estar certa, a cidade está certa, mas o número não existe. Então, aonde a gente consegue pegar se aquilo é uma falha, foi um erro de digitação, ou se realmente a pessoa está enviando, ou ele pensou num número, mas ele escreveu a rua errada. Então, é muito importante a gente tentar tratar todos esses componentes antes de sair para fazer a entrega, né? Legal. Uma outra pergunta aqui, e aí vai mais na linha de ESG, o Daniel pergunta o seguinte, ó, ele diz assim, a minha pergunta refere-se às atuais demandas de cálculos de carbono emitidos por cada veículo, né? Ou seja, o eventual uso de um veículo elétrico versus um veículo a combustão, a gente consegue medir esse sequestro de carbono e mais, né? Além de medir o sequestro, ele quer ainda tirar um relatório que ele possa extrair e que possa ser auditado para usar como crédito de carbono, né? Enfim, existe essa possibilidade nas APIs aí? Como é que isso funciona? No caso da pegada de ESG, Marco, e excelente pergunta. A gente se depara muito ainda mais nessa pegada de carbono que a gente vem se deparando, né? A gente consegue ter ali sim uma otimização da rota, e aí nós temos dois caminhos, o Carlos pode até me ajudar. Temos uma solução própria do Google, que é uma questão voltada para CO2, mas atualmente está voltada apenas para carro de passeio, né, Carlos? O lançamento aí, até informação privilegiada, está no roadmap para poder fazer o lançamento futuro, mas tem uma solução híbrida. A MapLink, olhando nessa questão em alguns cenários, dentro aqui do nosso escopo território nacional, temos uma ferramenta que a gente consegue sim mensurar ali qual que está sendo o impacto de carbono com a rota gerada de forma otimizada pelas soluções de mobilidade do Google. Então, é uma solução que acaba se complementando e a gente consegue sim ter essa previsibilidade. Então, por exemplo, tipo de veículo, tipo de combustível, e aí dessa forma, gerando esse relatório necessário para poder gerar o crédito. A gente não gera o crédito e nem gera a compensação, mas a gente tem ali posse das informações para que possam ser utilizadas a fim de. É bem por aí, Lucas. A gente se complementa, né, em soluções aqui. Então, como você falou, a própria MapLink tem uma solução. O Google Maps tem uma solução dessa. Ele está rodando em alguns países do mundo, ainda não chegou na América Latina, onde você consegue escolher a rota verde, né? E aí, nessa escolha da rota verde, a gente vai dizer qual foi a economia em carbono, se for seguida essa rota e tudo mais. E a gente tem que, para fazer isso, né, a gente tem que mostrar e provar o cálculo que foi feito, a gente tem que selecionar o tipo de veículo, entender mais o tipo de motor, né, como foi colocado na pergunta, vai ser um motor elétrico, vai ser um motor a diesel, vai ser um motor a gasolina, quanto cada um desse consome. Então, é um cálculo que, para a gente poder apresentar esse resultado, a gente tem que ter um embasamento muito forte, porque a gente sabe que depois, no final, isso daí vai estar dentro dos relatórios das empresas. Então, é muito importante a gente fazer isso. Então, na API do próprio Google está sendo executado pilotos nos Estados Unidos e vários países da Europa, mas ela ainda não chegou aqui na região da América Latina. Mas aí é onde a gente se complementa com soluções da própria MapLink para endereçar isso. Legal. Uma outra pergunta aqui do Paulo, ele pergunta se os tempos de parada nos pontos de coleta e entrega são contabilizados para definição de horários nos próximos pontos, enfim, isso também é calculado? Exato, Paulo, obrigado pela pergunta. Dentro do planejamento, né, como a gente comentou, só estava aquela imagem, não tem todos os cálculos que foram feitos antes, mas naquela imagem, quando vocês receberem o documento, vocês vão ver lá em cima, tem tipo como se fosse um gráficozinho do que foi tempo realmente dirigido, né, para você chegar nos locais, o que tem tempo de parada, que era parada programada, o que tem tempo que foi de descanso, tudo isso você consegue customizar, né? Então, a gente pode depois entender esses tempos de paradas por rota que a gente vai colocar e aí depois retroalimentar isso depois com a informação do que foi executado. Imagina que a gente está sempre planejando que normalmente um tempo de entrega vai ser de 4 minutos por entrega. E aí você começa a ver no final do dia que isso está sendo menos ou mais, então te ajuda a retroalimentar para a próxima saída do próximo dia. Então, essas informações a gente consegue customizar e também retirar do que foi executado, né? Legal. Uma outra pergunta aqui do Bruno, mas algumas pessoas perguntaram a mesma coisa. Assim, eu vejo que, tecnicamente, né, assim, cara, vocês têm APIs aí super
completas, né? Mas o pessoal sempre acaba perguntando, acho que sempre acaba, no final diz assim, cara, meu motorista não segue o que eu estou mandando para ele. Então, assim, ou porque o cara trabalha há 15 anos na mesma rota, então ele acha que ele conhece melhor, né? E aí acaba não seguindo aquelas coisas, enfim. E aí o Bruno está perguntando se vocês têm algum conselho ou uma experiência que talvez assim, putz, olha, lá na empresa tal, os motoristas não seguiam, quando passaram a seguir, viram que era melhor, enfim. Vocês podem comentar sobre isso aí. Boa Cara, pergunta, Bruno. Acho que isso é muito comum, né, cara? A gente se depara com isso no dia a dia. Assim, até um insight que nós tivemos com os nossos parceiros quando a gente estava apresentando a solução e fazendo ali alguns pilotos é que quando a gente fala do motorista, a gente pode esquecer que ali por trás é um humano, é um ser humano que está ali por trás, né? E pessoas elas conseguem assimilar de forma mais tranquila quando a gente fala em relação à cultura, ao comportamento, quando elas ouvem histórias, né? Tem até uma técnica muito comum que a gente fala, ainda mais quem é do meio comercial deve conhecer, que são os 3 Fs. O Feel, Felt, Found, que é justamente sentir, sentiu, descobriu, né? Então, essa expectativa, poxa, dirijo há 15 anos numa região, ninguém conhece as ruas do bairro melhor como eu, né? Mas quando a gente consegue trazer esses dados, que a gente consegue ter essa tomada de decisão, né? A questão da pessoa ter mais tempo para poder ficar com a família, ter mais tempo para poder ter ali uma qualidade de vida melhor, essa é a prova social para a gente poder passar, porque isso é muito comum, principalmente com os motoristas de longa data, que já tem essa vivência. Então, tudo bem, mas aqui está os dados, você consegue ter uma perspectiva melhor, você consegue fazer mais entregas se você fazer essa rota que eu estou te passando, né? Você consegue ser mais produtivo. Dependendo do modelo de remuneração que o motorista tem, isso é benéfico para ele, porque ele vai ganhar, vai ter uma remuneração maior dessa forma. E no final, a gente consegue, aos poucos, não vou falar para todo mundo que é uma mudança como se fosse um switch, uma chave liga e desliga, mas é algo que tem que ser implementada de pouco em pouco, né, em doses homeopáticas, porque é uma transformação cultural. É a mesma questão ali, hoje em dia, se vocês me permitem fazer até uma correlação, né, com o comportamento. Não sei, aqui no chat, na sessão deve ter vários pais, várias mães. É a mesma questão de você for educar um filho. Então, você não fala uma vez aquela criança já aprende, né? Você tem que trazer exemplos do porquê que aquela lição que você está tentando trazer não é o melhor recomendado para ela. Então, isso tem que ser sido reforçado de tempos em tempos. E os relatórios que nós disponibilizamos na plataforma servem para que a gente consiga ter ali essa prova social para demonstrar para o motorista o real ganho que ele está tendo, seja no modelo de remuneração ou no tempo menor para ele poder fazer a entrega dele e assim com alguns outros insights que a gente pode corroborar. Não sei se o Carlos tem alguma outra história também para complementar, Carlos, que esse é um modelo que a gente se depara no dia a dia mesmo com os nossos clientes, né? exato. Não, essa pergunta é muito boa, imagino que é por isso que várias pessoas estavam perguntando, né? Porque no final, as soluções que a gente tem hoje, a gente acaba comparando o que aconteceu na execução com o que foi planejado e tomando decisões, mas de algo que já passou, né? E aqui, quando a gente comentou que a gente consegue ter um aplicativo, né, uma interface que vai ajudar o motorista a seguir aquela rota com a informação de trânsito em tempo real para ele, a gente está tentando forçar o motorista a usar o aplicativo da empresa para receber as rotas, e aí muitas vezes ele não precisa mais receber todas as rotas, ele não sabe todos os pontos que ele vai passar. Ele vai clicar lá, começar minhas entregas, e vai aparecer só o primeiro lugar e a rota já que ele tem que seguir para chegar naquele primeiro lugar. Então ele não vai saber todas as outras. Então a gente consegue ir ajudando a focar e deixar o motorista seguindo aquela rota que a gente está ajudando ele a fazer naquele momento. Ele só vai clicar produto entregue e aí ele vai ver a próximo ponto e assim vai. Mas a gente sabe, é difícil. A gente está falando com pessoas, elas querem fazer a rota para terminar já mais perto de casa, para voltar mais rápido, enfim. E aí tudo aquilo que a gente planejou não é seguido, né? E essa vai ser uma conversa de muito tempo aí para a gente para conversar no evento que vai ter daqui 2 semanas. Passem lá no stand, a gente vai dar dicas do que a gente já viu por aí e coisas que a gente sabe que funcionam e outras que não funcionam, né? Mas acho que é um desafio de toda a indústria. Legal. Eu acho também que um pouco desse perfil tá mudando, né? Assim, hoje, cara, pelo menos eu e acredito que muita gente aí, eu vou sair de casa, eu sei para onde eu vou, mas eu coloco lá no Maps e sigo o que ele me manda, porque eu sei que se tiver algum problema no meio do caminho, ele vai me informar, né? Tá? Acho que essa é uma tendência também que deve acontecer. E o bom Uma outra é bem colocado, Marco, porque assim, as pessoas já estão acostumadas a fazer isso, né? E aí a tela que a gente vai mostrar é uma tela que ela se sente confortável, é uma solução que ele já usa no dia a dia e que vai ajudar agora ele a fazer o trabalho dele também. Isso também é verdade. Uma outra pergunta aqui do Fábio. O Fábio diz o seguinte, ó, ele fala, eu possuo um software TMS,
e ele precisa criar um planejador e roteirizador de pedidos. E aí ele pergunta se ele consegue fazer isso com a API de vocês, né? E porque ele diz que ele precisa que isso fique lá no TMS dele, mas usando a API de vocês. É possível? Como é que isso funciona? É possível sim, como eu comentei um dos últimos slides, né? A solução ela não é uma caixa preta que você tenha que tirar tudo que você tem e instalar tudo o que a gente está propondo. Ela é customizada e são, como a gente mostrou, 5 pilares, né? Em cada um daqueles 5 pilares tem APIs e soluções que a gente pode fazer para resolver um problema às vezes pontual do que a empresa está pedindo, como esse de planejamento, né? Então a gente pode ajudar o planejamento que é uma forma como uma API, eu mostrei uma tela, mas isso tudo pode ser codificado de forma automática nas APIs, então ele vai receber essas respostas padronizadas e imputar dentro do sistema dele e assim vai. Então tudo é customizado, isso é muito importante para a gente poder atender diversos tipos de clientes, desde os grandes, dos médios, pequenos e assim vai. Legal. Pessoal, eu tenho mais um monte de perguntas aqui para Deu vocês. tempo, né? Muito relacionado aí à questão de validação de endereço, e, cara, essas dificuldades que a gente sabe que existem no Brasil, né? O Carlos comentou bem aí. Acho que essa é uma dificuldade grande aqui, pelo que eu estou vendo das perguntas. Mas, assim, a gente estourou um pouco o tempo. Eu vou passar todas essas perguntas para vocês puderem Boa. responder aí assim que possível para o pessoal, né? Então no evento também. E tem um evento também, né? Vamos falar mais, vamos estar 2 dias lá falando 29h30, né? sobre esses assuntos todos aí, Estaremos lá. né? E então, assim, queria agradecer demais aí, Carlos, Lucas, né? Foi muito bom, assim, acho que deu para o pessoal entender bem as possibilidades que existem, né, de melhoria nas suas operações, enfim. Então, pessoal, quem se interessar aí, procurem o Lucas, o Carlos, enfim, que eles vão atendê-los aí da melhor maneira possível. E aí, queria que, sim, deixassem as últimas palavrinhas para a gente ir encerrando aí. Carlos? Obrigado, Marco. Na verdade, obrigado a oportunidade por estar aqui e falar com todos vocês. É muito interessante a gente poder mostrar essa solução que a gente já vinha desenvolvendo bastante tempo dentro de casa, com outros parceiros, e agora a gente poder falar mais abertamente dela. Então, super obrigado. Vamos estar lá no evento, então procurem a gente conversa diretamente com vocês para entender cada dificuldade do setor de cada um de vocês, do tamanho da empresa, a gente consegue ajudar e vamos estar lá, vamos conversar sim. Lucas. Marco, obrigado pela oportunidade. Carlos, pela sua participação também. O maior parceiro que a gente não pode ter, né? A gente não tem. E principalmente aos ouvintes aqui que participaram. Sei que, poxa, a agenda é super corrida, mas obrigado mesmo por ter parado 1 hora do dia de vocês para conhecer a nossa solução e fazer o convite. A gente vai estar lá no evento, dia 29 e dia 30, então passe no stand. Estaremos no plenário também discutindo essa solução ali com exemplos reais da indústria. Então, acredito que temos muito a agregar. E caso queiram conhecer a solução, testar ela, verificar como funciona, por favor, não hesitem em nos procurar. Estamos aqui para poder ajudá-los. Isso aí, pessoal. Tem muita gente aqui já perguntando como é que eu posso implementar, com quem que eu falo, enfim. O pessoal vai entrar em contato com vocês aí também. Mas é isso, queria agradecer a todos aí. Só lembrando que quando vocês saírem do webinar, vai ter uma perguntinha lá, algumas perguntas rápidas, né? Se vocês puderem responder aí, a gente agradece. E é isso. Desejo um ótimo final aí de semana para todo mundo. E a gente se encontra, se não num próximo webinar, lá no Logística do Futuro, nos dias 29 e 30. Valeu, pessoal. Até a próxima. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.